Sejam bem-vindos a mais um Conecte Advogados, o programa que conecta a advocacia à sociedade. A você que nos assiste, pode nos assistir na Diário TV, no canal da Diário TV, também no YouTube, através do canal da TV, da Diário TV no YouTube. E hoje temos a presença do Dr. Vitor, que aceitou o convite, do Dr. Vitor Moreira, que é advogado empresarial, tem uma vasta experiência na área da advocacia empresarial, aqui de Teresópolis, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história dele na advocacia, quem ele é na advocacia, mas antes, como eu costumo fazer essa pergunta, queria saber antes quem é o Vitor advogado, e agradeço por aceitar o convite e estar aqui para a gente poder conversar, bater um papo sobre a advocacia que a gente tanto ama. Eu queria saber primeiro quem é o Vitor, e não o doutor Vitor advogado, né? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Tudo bem? Bom. O Vitor é uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? Eu gosto de sair um pouco da... A gente vive muito, como um advogado empresarial, a gente acaba vivendo muito dentro da sociedade e vendo rotineiramente, cotidianamente, os nossos potenciais clientes ou até os nossos clientes no nosso dia a dia. Então, o Vitor gosta de estar em ambientes que não sejam... dentro da cidade. Eu gosto de estar fazendo uma caminhada com a minha família, gosto de fazer passeios, gosto de ir no Parque Nacional, um dos programas que eu mais gosto, de ir com a minha esposa, com a minha família, com a minha filha, no Parque Nacional, ficar lá. Então, busco um pouco me retirar dos centros comerciais e estar um pouco mais junto da minha família, seja no Parque Nacional, seja numa praia, em um ambiente mais tranquilo, com mais natureza, né? Eu gosto mais disso. Porque aqui na cidade, seja ou em outro centro urbano, a gente está sempre envolvido. Poxa, passei ali, vi alguma coisa. Será que meu cliente está adequado a essa situação? Se eu vivenciei, fui num restaurante, poxa, será que o meu cliente está adequado? Fui fazer alguma outra coisa em um comércio ou em uma loja. A gente sempre fica trazendo à memória essa questão dos clientes, porque se tratarem de empresas, né? Então a gente sempre fica muito atento a isso. Então procuro me retirar um pouco dos centros urbanos para poder ficar mais com a minha família, mais sossegado. Interessante. Que ali não tem nada de empresa. Não, normalmente não. Né? Eventualmente até tem, mas eventualmente pode ter. Né? Interessante. E aí queria saber também, agora já com o doutor Vitor, o que te fez entrar na advocacia? Puder contar um pouco da sua história, quantos anos você está advogando, quantos anos você está trabalhando na advocacia? Eu me formei, eu acho que, salvo engano, em 2010, alguma coisa assim. E se formou aqui na FESO mesmo, né? Me formei na FESO. E ao contrário do que a maioria dos estudantes fazem, né, no 9º, no 10º período, já estão fazendo a prova para a ordem, já estão se preparando para a prova, eu tive que parar um tempo meus estudos por conta de um problema de saúde, né, familiar. E aí eu fiquei uns 2 anos me dedicando a esse problema familiar, né, de saúde. E logo em seguida... quando esse problema teve uma definição, eu saí de Teresópolis, fui para o Rio de Janeiro, né? Tinha outros familiares no Rio de Janeiro, e aí fui morar com meu pai, e aí lá no Rio de Janeiro meu pai me deu todo o apoio para eu poder fazer a prova da ordem, né? Estudar e conseguir ingressar no mercado de trabalho. E foi tudo muito rápido, porque... Esse problema familiar que eu tive foi minha mãe faleceu aqui em Teresópolis devido a um câncer, e aí eu fui para o Rio de Janeiro. E lá eu estudei, na primeira prova da ordem que eu fiz, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase de primeira, e logo em seguida, quando eu peguei a carteirinha, 15 dias depois eu participei de um processo seletivo, e comecei a advogar para um escritório de um dos presidentes do Tribunal de Justiça à época. Legal. E aí, assim, a minha vida empresarial acho que já começou ali, ainda que nas demandas cíveis, não necessariamente nas demandas trabalhistas, mas nas demandas cíveis a minha vida empresarial começou ali, porque foi no primeiro emprego que comecei a ter contato com empresas e a defender empresas, né? Então, daquele escritório eu fui chamado para receber uma proposta para ir para um segundo escritório. Nesse segundo escritório, eu também trabalhei com empresas,
né? Já comecei a trabalhar ainda na área civil com empresas que prestam serviços públicos, né? Então, legal. assim, foi muito interessante toda essa experiência logo no início da carreira, essa experiência empresarial civil, né? E também comecei a fazer os meus processos com demandas trabalhistas, atendendo um cliente aqui, um comércio ali, até que então eu voltei para Teresópolis, né? E aí quando eu volto para Teresópolis, eu já comecei a trabalhar com 3 empresas aqui, concessionárias de serviços públicos. Né? E aí essas concessionárias de serviços públicos são na esfera civil e na esfera trabalhista. Então a gente começa a atuar, começamos a atuar atendendo as empresas, tanto na esfera civil quanto na esfera trabalhista. E já são quase 15 anos aí atuando com essas demandas empresariais, de comércios da cidade, das concessionárias de serviço público. Então, são diversos meios que a gente acaba atuando também, né? Não é só na trabalhista, mas é na civil e na trabalhista, porque o pessoal fala, direito empresarial é só aquela questão da parte trabalhista, do empresarial trabalhista. Sim, com certeza, isso talvez seja um dos maiores passivos que as empresas tenham, né? Que o comerciário tenha, que as empresas tenham, mas não é só isso, a gente também tem as demandas cíveis empresariais, né? Questões de contratos, questões relacionadas ao consumidor daquele serviço que a empresa presta ou que é fornecido, que o comércio fornece. E às vezes algumas ações cíveis, inclusive, algumas demandas, né, na área empresarial, que apesar de não serem tão comuns, né, como as que eu digo assim, quanto muitos processos trabalhistas, nada disso, mas às vezes são situações que podem financeiramente trazer problemas gigantescos para a empresa, né? Então, realmente precisa ter uma especialização, e não só na trabalhista, né? Mas na área civil, na área trabalhista, cuidando, de um modo geral, da empresa em si, né? Exatamente. Eu acho que a gestão jurídica da empresa, né? Você fazer uma gestão jurídica da empresa, ela entra em todos os outros setores, né? Ela tem que estar ligada a todos os outros setores da empresa, né? Você fazer uma gestão jurídica, você tem que estar antenado no comercial da empresa, de como o consumidor tem recebido aquele produto, o que ele tem falado, qual é o feedback dele para a empresa, para você saber efetivamente qual o posicionamento que a empresa tem que orientar, e você orientar o empresário, porque a gestão jurídica é uma questão não só de estar ali em audiência, mas também uma questão de orientar o empresário, né? Você saber direcionar o empresário para o melhor caminho a ser tomado. A decisão final sempre é do empresário, mas você dá as possibilidades para o empresário poder optar pela resolução que melhor agrade a ele para resolver aquele problema. E também atuar na prevenção. Né? Você fala, olha só, as portas que você tem abertas aqui são essas. Quais as medidas que nós podemos tomar para mitigar determinado problema, para exaurir determinado problema, né? A gente tem que ir a fundo, ir dentro do DP, dentro do RH, trabalhar em conjunto com eles para a gente poder estar tornando a empresa uma empresa que não venha a sofrer demandas judiciais, sejam trabalhistas ou sejam cíveis. E, se sofrer, ter provas robustas para poder defendê-las da melhor forma possível. É isso que a gente precisa, né? Isso é interessante, né, quando você toca nesse assunto, porque muitas vezes o empresário ele acha que ele não precisa dessa prevenção, né, e não tem noção do prejuízo que ele acaba tendo. Por exemplo, eu trabalhei para uma empresa um período, isso há bastante tempo, né, formado, então foi lá para 2011, 2012, em que eu prestei serviço de uma ação trabalhista e ele falou, não vai acontecer de novo, porque a minha empresa está há anos sem acontecer isso. Eu disse, mas o ideal seria realmente fazer uma prevenção para que isso não voltasse a acontecer. Acabou a gente conversando e tal, ele não aceitou pelo custo que ele teria mensal. Era uma empresa, não era uma empresa muito grande, nada disso, mas que tinha alguns contratos que geraram, né, alguns problemas trabalhistas.
E aí isso foi num ano, a gente resolveu aquele processo, ele falou, isso não vai acontecer, porque eu já estou há mais de 20 anos no mercado, e é o primeiro processo que aconteceu. Falei, mas o mundo hoje é diferente, você precisaria ter aí uma prevenção. E falei até que, na época, eu nem poderia trabalhar na prevenção da empresa, né, por outras questões que eu tinha profissionais, mas disse, o ideal é que você contrate alguém que seja ali um advogado para a empresa específico, que possa organizar isso para não ter risco. Insisti, ele falou que não teria como e tal, e que ele ia continuar daquela forma. 2 anos depois, ele me chama com 12 processos trabalhistas para serem resolvidos. É uma questão realmente muito delicada, né? Porque, assim, a gente sabe que aqui na cidade nossos comércios são menores, né? São empresas, algumas empresas são grandes, mas uma boa parcela das empresas não são empresas tão grandes, né? E para o empresário é muito difícil. Vou contratar um advogado, vou trazer um advogado para dentro da empresa. Né? É muito difícil isso, né? Mas são questões que isso pode ser trabalhadas, são questões que podem ser trabalhadas, né? A gente tem uma consultoria, um serviço de consultoria que pode ser feito para poder fazer uma análise daquela empresa, como está, fazer um trabalho de jurimetria, trazer jurisprudência, mostrar como estão sendo feitos, como são julgados sobre determinado caso, né? E eu vou além. Eu acho que existem questões que vão além do direito, tá? Do direito em si, de reclamações trabalhistas ou de processos cíveis de consumidores. Nós temos as fiscalizações que o Ministério do Trabalho faz. Como é que a sua empresa vai estar... É uma questão jurídica, mas não é uma questão atrelada ao judiciário, né? Ela é atrelada direto ao Ministério do Trabalho. Então, como é que a sua empresa está para poder responder às questões de fiscalizações do Ministério do Trabalho? Vocês estão atualizados com as portarias do Ministério do Trabalho? Está tudo ok? Como é que está a questão, a sua gestão sobre essas demandas, né? Seus empregados, eles estão assinando todos os documentos que têm que estar assinados, até para poder trazer para você, empresário, uma robustez de provas para quando ser necessário levar ao Ministério do Trabalho ou à Justiça, você saber que está bem encaminhado para isso, está sendo bem defendido, os documentos da sua empresa te dão base para você se defender de uma forma concreta, de uma forma robusta frente a esses órgãos, frente ao Judiciário, frente ao Ministério do Trabalho. Como está a sua empresa, né? Eu acho que acho que a prevenção atrelada a uma gestão é o melhor caminho para você poder, você como empresário, o empresário botar a cabeça no travesseiro e poder dormir bem, né? Ele poder entender que a empresa dele tá sendo bem cuidada, tá tudo ali dentro organizado, a documentação tá separada, tá individualizada, o que o funcionário tem que fazer está bem descrito, os riscos estão sendo bem tratados da maneira correta. Então, assim, é todo um trabalho de prevenção que traz um resultado benéfico ao empresário, né? Eu acho que é isso que tem que ficar muito caracterizado aqui. É interessante, né, tocar nesse assunto. Eu tive um cliente, muitos anos atrás, que ele falava assim, não, prevenção para mim não é benéfico, não. Prevenção para mim não tem essa, não. Tem estudo aí dizendo que é melhor você deixar um processo correr e recorrer até o final e depois você... chegar lá, tentar fazer um acordo, do que resolver o problema interno da empresa. Vamos tocando. Assim, sabe? Umas discrepâncias, coisas assim, né? Eu já ouvi isso de um cliente, há muitos anos atrás, isso. E aí, assim, você vê que hoje o comércio já não existe mais, né? Algumas coisas, algum tipo de mentalidade que precisa ser revista, porque a prevenção e uma boa gestão fazem com que a empresa possa respirar mais. Você traz medidas para aquela empresa, para ela poder ter um lastro maior. Então, assim, não tem como fugir. Hoje em dia é um pensamento muito diferente de 15, 20 anos atrás, né? Você tem que... O empresário de hoje é um empresário que precisa focar nas demandas internas da empresa. Não dá para ele tocar um negócio sem pensar nas demandas internas dele.
Ele tem que deixar tudo muito certo, porque o governo está muito afiado em cima do empresário, né? Ele está com um olhar muito crítico, né? Você vê hoje o e-social, como ele está complexo, ele está pegando todas as demandas da empresa, tudo relacionado ao funcionário você coloca ali, então o governo ele está de olho nessas questões. A fiscalização do Ministério do Trabalho, ela está ali olhando para cima das empresas, né? Então, você tem que estar com tudo isso muito organizado. Né, essa questão mesmo da fiscalização. Hoje, exatamente pela questão da internet em si, né, todo o sistema ligado ali, hoje você não vai ver um fiscal indo na sua empresa simplesmente para ver como é que está funcionando. Ele acontece, mas quando ele vai, ele já tem todas as informações, o tempo todo. Né? O que ele vai é verificar se aquelas informações são verdadeiras ou não, para ou aplicar uma pena ou não aplicar, algo nesse sentido. Mas ele tem isso tudo. O E-Social, então, ele faz isso o tempo inteiro. Direto. Né? Direto. Eu tenho visto que o Ministério do Trabalho tem agido até de uma forma também preventiva, tá? Sim. O que ele tem feito? Ele tem feito audiências coletivas. Ele chama um coletivo de empresas para tratar sobre um determinado tema. Hoje a gente vai falar de cota de aprendiz ou cota de PCD. Como é que a sua empresa deve estar, né, adequada? Qual o percentual? Onde você vai estar inserido? E ele vem trazendo orientações para as empresas. Então, isso é uma forma também... E depois ele fiscaliza, né? Por óbvio, depois ele fiscaliza. Já com as informações que ele detém, conforme você falou mesmo, ele já vai lá no E-Social, ele já sabe o quadro, como está o quadro, mas ele dá a oportunidade de você se manifestar. Né? E aí que entra a questão nossa, né, do direito de você saber como poder apontar ou mitigar um problema, ou falar ou deixar de falar algo, para que possa trazer mais segurança para aquela empresa. Né? Você tem que sempre trazer o empresário à realidade das portarias, das normas regulamentadoras, da própria CLT, para que ele possa estar em conformidade com isso. Né? E aí, quando for sofrer uma fiscalização, quando você for inicialmente para a conversa geral com o Ministério do Trabalho, você já está ciente que você está ok. E depois, numa eventual fiscalização, você saber também que a sua documentação está bem embasada, está bem robusta, está correta, né? Está em conformidade com a legislação atual. É um trabalho muito legal que o Ministério do Trabalho tem feito assim, com as empresas, esse de convocar para uma reunião, para uma audiência e falar sobre determinado tema, trazer para os gestores das empresas determinados temas. Isso é bem interessante, né? Porque você vê o Ministério do Trabalho não apenas como aquele órgão fiscalizador, né? Mas realmente um órgão que está ali para auxiliar o empresário, né? Isso. Para dar a ele os meios, né? Mostrar a ele qual o caminho que ele deve tomar, como ele deve agir, para que no futuro, havendo uma fiscalização, ele esteja correto, né? Isso é bem interessante. Ele não faz sempre, não, mas eventualmente ele faz, tem feito, né? Então, achei muito interessante essa iniciativa deles com relação a isso. E é essa questão da gestão, da prevenção, né? Assim, a gente sabe que tem muitos empresários que lidam com muitos problemas específicos, né? Hora extra, a gente tem questões de insalubridade, de periculosidade, essas demandas que eventualmente aparecem nas reclamações trabalhistas, né? As reclamações trabalhistas, elas são muito sensíveis porque elas doem para o empresário quanto ele era um bom funcionário e fez isso, e doem também o empresário no bolso do funcionário, do empresário, né? Porque por mais que o problema ali vai gerar tudo em torno da pecúnia, né? Do direito do trabalhador em relação à pecúnia que ele merecia ou não receber, né? Então, assim, são temas que o empresário tem que estar muito atento, né? Por exemplo, a questão das horas excedentes, das horas extras, como mitigar isso, como ter um meio de prova que possa ser eficaz perante a justiça, né?
aqui o ponto ele é de eletrônico, o ponto aqui ele é físico. Eu queria até que você falasse um pouco mais sobre essa questão, né, de ponto e tudo. Tem a história do ponto britânico, como é que funciona isso. A questão do ponto britânico é muito peculiar, né? Aquele ponto que o funcionário é britânico, né? É inglês, é um lord. Ele entra às 8, sai meio-dia, entra 1 ou 2, sai 5 ou 6, né? A gente tem que tomar cuidado com isso porque a justiça ela não tem visto com bons olhos isso. A jurisprudência mostra, né, que esse tipo de prova ele é invalidado. Então, assim, a empresa tem que ter meios de contrapor isso. Lógico que tem determinados casos que não tem como, tá? Você ou vai ter o ponto físico, que aí o cara você vai ter que ter uma fiscalização efetiva em cima daquele funcionário, onde ele vai ter que colocar o horário mesmo que ele entrou, ou ele entrou 7h50, ou ele entrou 8h10, ou ele entrou 8 horas, né? Ou o horário certo que ele saiu, é para colocar a real jornada de trabalho do funcionário. Porque com isso, você sabe mensurar efetivamente se ele trabalhou a mais, se ele teve horas extras, horas excedentes, se ele trabalhou a menos, e qual a forma que você vai utilizar para modificar, para dar solução ao caso. Por exemplo, o cara está fazendo hora extra todo dia. Poxa, tem a necessidade dele estar fazendo a hora extra dele todo dia? Não tem. Não, tem sim, tem essa necessidade. Qual a medida paliativa? Pode-se ver um banco de horas. Como é que é tratada essa questão do banco de horas? Na CLT, né, nós temos o artigo 59, ele fala muito bem disso, né, do banco de horas, de estabelecer o banco de horas, o prazo do que o banco de horas ele pode acumular as horas, né, se ele é um acordo individual com o funcionário ou se ele é através de um acordo coletivo. Então, tem todos esses aspectos que merecem atenção com relação à jornada do funcionário, né? Sim. A gente precisa trazer segurança, criar meios ao empresário para que ele possa, ao mesmo tempo, cumprir a CLT e também dando ao funcionário o que é direito dele e também tendo o serviço que ele remunera a pessoa para ter, né? Eu te remunero para você fazer X, então faça dentro de um determinado tempo. Vamos organizar. Precisa mais funcionários? Vamos contratar, vamos ver o que é possível fazer, vamos adequar a sua jornada de trabalho para uma realidade e remunerar essa jornada de trabalho da forma correta. Então, são situações que necessitam efetivamente ser vistas, porque o direito empresarial ele é muito melhor na prevenção do que no litígio. Sim. Né? O litígio é a última ratio, né? É a última ratio que a gente fala, né? É quando não dá mais, quando as coisas se tentou resolver de todas as formas e ali nós não conseguimos. Então vai-se para o litígio, vai para uma esfera judicial. Né? E dentre outras medidas que a gente pode adotar, não só referente ao contrato do funcionário, mas também, por exemplo, numa hora de uma rescisão. Né? Hoje a gente tem medidas extrajudiciais, né, como a homologação de transação extrajudicial. Que é bem interessante. Que, poxa, para o funcionário... para o funcionário não, mas traz muita segurança para o empregador, né? Porque você consegue estabelecer, né, um término de contrato e homologar ele na justiça. Então, que aí você já tem a certeza de que não vai gerar um processo futuramente. Exatamente. Né? Essa questão ela é muito interessante porque você traz esse recurso para dentro da sua empresa e você começa a organizar. Não, olha só, esse funcionário saiu, então você tem que pagar isso, ele aceitou, vai ser assim, vai ser assado. O funcionário ele sai contente da sua empresa, sai né, de uma forma... não é contente, mas ele sai bem da empresa. O empregador, ao mesmo tempo que desligou aquele funcionário, vai saber qual é o passivo dele, vai encerrar aquela relação ali comercial, né? Aquela relação trabalhista, de uma forma eficaz, né? Para ele. E depois não vai ter mais problema judicial com ele. Não vai ter, 2 anos ele pode entrar com uma reclamação trabalhista. Não, olha só. Dependendo da forma que for feita a homologação, ele não entra, ele não tem mais o direito para entrar com relação, porque ele está dando uma quitação ali. Total ali, né? Exatamente. Então, assim, existem meios de trazer ao empresário algumas garantias que antigamente não existia, né? É muito interessante falar sobre isso.
falar também, trazer a questão do que o STF tratou, né, do negociado versus legislado. Verdade, Não tem como falar de direito empresarial trabalhista e não falar sobre essa questão do negociado versus legislado, que é a autonomia que a CLT trouxe, acho que é 611A, se eu não me engano, falando sobre direitos que podem ser tratados e terem uma prevalência superior à própria CLT, que podem ser tratados dentro dos acordos e convenções coletivas, né? O STF valida isso, ele traz isso como um tema de repercussão geral dele, né? Então, é muito importante isso. A minha empresa, ela realmente é vinculada a um sindicato. Como é que está a sua relação com o sindicato? Né? Sim, como é que tem sido? Como é que está o seu acordo coletivo? Você tem conseguido colocar cláusulas dentro dele que, dentro da lei, vão trazer benefícios empresariais, vão resguardar tanto o empregador quanto o empregado, né? Porque a gente não pode deixar de lado também a figura do empregado, né? A gente tem sempre que a empresa é movida a pessoas, então a gente tem que trabalhar junto com o empregado. Como é que está? O que pode ser feito para trazer uma segurança para ambas as partes dentro de um acordo coletivo? Como é que está isso? Tem que ser analisado, tem que ser visto, tem que ser observado, né? Interessante isso, de até, né, que falou, dois pontos que eu achei bem interessantes, essa questão, né, da que a empresa ela precisa das pessoas ali, né, e também a questão de que não existe, né, o empregador e o empregado devem trabalhar ali de forma harmônica. Um está trabalhando e ajudando o outro o tempo todo, né, não são inimigos, não são adversários, né, e muitas vezes, infelizmente, a gente tem essa visão, né. Felizmente, eu acho que tem reduzido bastante. Muita coisa, Mas até um tempo atrás, principalmente, você tinha muito essa visão. O empregado achava que o empregador explorava ele no máximo que podia e o empregador achava que o empregado era a pior pessoa que poderia ter ali, ele tinha que ter ali porque tinha que ter. Né? Não é isso. Né? A empresa ela vive do empregador e do empregado. Né? Ela vive dos dois juntos. Exatamente. Né? Eu acho que você trazer essa harmonia, né, entre empregador e empregado é muito importante. Você ter uma empresa que olha o empregado é muito importante. E isso é saudável também para o empregador. Sim. Né? Porque isso diminui questões laborais, questões... dependendo do tipo de ramo que a empresa atue, né? Você consegue trazer o colaborador mais para próximo de você. Então, você tem uma ação, um plano de ação muito mais rápido para atuar em cima daquele colaborador. Se ele está com algum problema familiar que repercute no trabalho, se ele tem alguma demanda externa que está repercutindo no trabalho dele, então você consegue, trazendo ele mais para perto, você consegue olhar isso também. Né? E com relação às demandas jurídicas, né, é a mesma coisa. Você saber com quem... já tive uma outra cliente que ela... Poxa, mas eu tratei tão bem essa funcionária, eu levei cesta básica para ela e ela fez isso comigo, agora eu também vou agir assim, assim, assim. Então, assim, trazer para o empresário a realidade que é uma empresa, né? E uma empresa, o empresário ele pensa com a cabeça visionária, aquela cabeça para frente, e que esses percalços, essas coisas que acontecem, não é percalço, né? Mas essas coisas, essas demandas que acontecem, elas fazem parte de um cotidiano da sociedade, né? Não é para acontecer, como eu disse anteriormente. O ideal é que não tenha, que não aconteça, né? Mas quando acontece, ele tem que contratar um corpo jurídico, tem que estar com alguém próximo, que ele possa confiar, possa falar, possa trazer tudo o que está acontecendo, confiar nessa pessoa para poder fazer a melhor defesa para ele. Porque a defesa, ela vai entrar na empresa dele, do empresário. Né? Ela vai percorrer os caminhos de RH, departamento pessoal. Né? Tem empresa menor que é só contador, então ele vai ter um contato muito próximo com o contador para poder estar tratando dessas demandas. Né? Então, a gente, não só na esfera trabalhista, mas na esfera civil, a gente também tem esse cuidado. Não é só a resolução de um problema. Vou defender a empresa contra uma reclamação trabalhista. Sim, mas o que motivou aquela reclamação trabalhista?
Quais foram os pontos que ele está pedindo ali? Por que ele está fazendo aquele pedido? Vamos olhar para dentro da empresa, ver o que a gente pode melhorar, o que pode fazer, quais são as conformidades que nós podemos trazer para dentro da empresa para poder atuar de uma forma melhor e pegar o que já existe e aprimorar. Ou às vezes eu já fui numa empresa que eu fui fazer o jurídico para eles e estava tudo certo. Não, peraí, aqui já está tudo certo. Aqui já está ótimo. Olha que trabalho vocês estão fazendo. Tá bom, é assim, vamos continuar assim. Dei algumas sugestões, a gente resolveu, fiz a defesa. Deu tudo certo na defesa, graças a Deus. Então e encerramos aquilo aí e depois a gente permaneceu com a serviço de consultoria. Então, assim, existem outras demandas, outros aspectos que que o empresário precisa observar para trazer para a empresa dele uma melhor segurança jurídica, né? Eu acho que hoje o passivo trabalhista ele é uma questão muito... O passivo jurídico, na verdade, é uma questão que pode acabar com uma empresa, né? Sim, pode acabar com uma empresa. Então, você tem que tomar cuidado com os passivos cíveis, que o seu consumidor está falando do seu produto. Sim. Né? E tem que tomar um cuidado com as próprias reclamações trabalhistas também. Olhar para fora, olhar para dentro, melhorar, aprimorar os processos, aprimorar as condutas, aprimorar os documentos, as evidências que você tem para você, quando chegar numa demanda, ter como vencê-la. Ter como comprovar que você agiu tudo de acordo com a lei. Entendeu? Exatamente isso. E aí, né, até nesse ponto, acho interessante que a gente já conversou antes, eu já te conheço aí há bastante tempo, e sei de algumas grandes vitórias, que eu diria assim, na sua profissão em si. Né? Até de um caso em que você conseguiu reduzir consideravelmente o passivo trabalhista da empresa. E acredito que tenha sido exatamente aplicando essas medidas, né? Exatamente. É legal porque quando a gente pega para fazer uma gestão ou uma consultoria, né, ou você entrar realmente para uma gestão da empresa, você faz você pega a empresa e você faz um 360 nela, você faz uma visão 360, você tem que olhar tudo. E com isso você entende muito bem o que acontece com as empresas. E teve uma determinada empresa que a gente conseguiu fazer uma redução de um passivo trabalhista de 99 processos, chegando a 10 processos. Caramba, a empresa hoje tem 10 processos, não chega a 10 processos, na verdade. Não chega a 10 processos. Não chegam a 10 processos. Uma empresa que tinha aí quase 100 processos de reclamações trabalhistas, né? Especificamente trabalhistas. Sem contar outras questões, né? Exatamente. Então, assim, realmente, aquele case ali é um case que merece um destaque. De sucesso, porque foram 2 anos assim, de um trabalho bem intenso, bem combativo, né? Na defesa do empresário, para conseguir essa demanda. Hoje a empresa encontra-se estabilizada, adota as medidas preventivas dela, tanto na esfera civil, na esfera trabalhista, na parte contratual, que é uma outra parte que também você não lida diretamente com uma pessoa, né? Sim. Eventualmente você lida com outras empresas, mas é importante você ter uma atuação do jurídico em cima disso. E foi isso que foi feito nessa empresa, né? Foi uma visão 360 que foi aplicada em cima dessa empresa e houve a redução efetiva de quase 100 processos para menos de 10 processos trabalhistas hoje. Depois de 2, 3 anos. 2, 3 anos depois, você consegue reduzir isso. E aí você consegue quantificar, o empresário consegue respirar, consegue direcionar seus recursos para investir no negócio, para fazer essas coisas, né? Então, é muito legal você ver esse tipo de realidade acontecendo, né? De resultado ali, né? O resultado, né? É muito bem bom feito, isso. Né? Isso. E, assim, imagino que, inclusive, o próprio ambiente na empresa começa a melhorar, porque se você tem uma redução no número de processos trabalhistas, é porque a maioria dos funcionários, dos empregados ali, ou dos prestadores de serviços, de um modo geral, eles têm visto que eles têm recebido as verbas dele corretamente, têm agido corretamente, e aí, com certeza, o ambiente melhora muito. O empresário também, ele começa a ter noção realmente do custo dele, né? Noção do que ele pode investir, como ele pode agir, porque ele tem tudo ali organizado. Ele não tem
vamos dizer assim, uma surpresa de um processo que vai gerar uma despesa gigantesca, um custo enorme que ele não contabilizou lá atrás. E aí você trabalha também, né? Você tem a questão do contingenciamento, se você quiser você pode fazer um contingenciamento de valores para evitar esse tipo de demanda, ou quando essa demanda chegar você já ter um valor contingenciado. Aí varia de empresa para empresa, da realidade de empresa para empresa, de como ela quer se resguardar, né? De como ela quer efetivamente trazer solução a essas demandas judiciais. Né? Mas existem empresas que fazem contingenciamento de valores para isso, para essas demandas, que também é interessante. Né? Um outro aspecto que eu acho legal falar é a questão dos contratos. Né? Eu ia até perguntar sobre isso mesmo. Que as empresas fazem. Você tem a relação de trabalho, você tem um contrato, né? O inicial, o período de experiência, e aí ele pode se manter, né? Se perdura ou se encerra, né? Isso. E você também tem os contratos de prestação de serviço, né? Que eu acho que são merecem uma atenção especial, porque quando você é empresário, você depende de outras empresas, né? Você do serviço de outras empresas, você tem que estar muito atento às cláusulas do contrato, as cláusulas rescisórias, as formas de rescisão que você pode adotar dentro de cada contrato, as cláusulas de multa. Então, assim, o empresário ele tem que olhar aquele contrato. Não é porque eu preciso daquele serviço que eu vou me submeter àquele tipo de contrato. Não, peraí, olha só, eu preciso desse serviço, mas a empresa também precisa que eu contrate ele, né? Exatamente. Então, assim, vamos olhar com calma, vamos analisar. Alterar algumas cláusulas que precisam ser alteradas. Isso, exatamente. Esse debate, e aí normalmente fica a cargo do jurídico conversar com o outro jurídico para trazer os pontos, alterar ali. Isso, né? Eu tive uma empresa que ela trabalhava, eu analisei um contrato para uma empresa que o prestador de serviço que ele estava contratando tinha uma cláusula de 40% de multa, de rescisão de multa, por rescisão não, uma cláusula de multa contratual. E aí a gente conseguiu, e ele não abaixava isso, e a empresa precisava daquele tipo de serviço, que aquele profissional era muito bom para executar aquele tipo de serviço, e ele não abaixava, não reduzia, não queria alterar, e aí a gente conseguiu conversar com ele e escalonou. Não, olha só, você quer esse tipo de multa? Eu não sei qual foi o problema que você teve. Não, aí ele falou, não, eu tive um problema com outro cliente, então isso me gerou diversos outros problemas. Então hoje só trabalho assim, vamos conversar. E a gente conseguiu conciliar com ele, negociar com ele a questão da multa, a gente reduziu um pouco e escalonou ela dentro do período do contrato. Então você consegue ter diversas medidas para qualquer tipo de contrato que você queira, você consegue mitigar problemas, evitar coisas e, dependendo da proporção, você escalonar isso dentro de um contrato, né? Você consegue cuidar do contrato de uma forma geral. Você tem que ter o gestor de contrato, né? Acho que você teve uma entrevista aqui com uma advogada que falou sobre LGPD também, né? Sim, Então você tem que ter também isso. Então você tem essas questões contratuais que são muito importantes, são de vital importância para uma empresa também, né? Eu acho muito legal isso, você saber gerir um contrato, validade do contrato. O que acontece depois com o contrato, se ele perdeu o prazo de validade? Ele vai funcionar como? Ele vai ser um contrato tácito? Quais são as regras que se aplicam em cima de um contrato tácito? Entendeu? Não, vamos fazer um termo aditivo para poder prorrogar e manter todas as cláusulas contratuais vigentes ou não. Esse é o correto, né? Não é deixar o contrato correr de forma tácita, né? Porque de forma tácita o Código Civil ele é bem específico com relação a isso e regula bem isso, então a gente sabe os riscos de um contrato tácito, né? Exatamente. Então, são essas questões que um jurídico pode estar atuando dentro de uma empresa. Não é só dentro da demanda trabalhista, não é só dentro de uma demanda civil, mas são as questões contratuais também, né? Então, tem um universo que interferem muito no dia a dia da empresa, né? Exatamente. Então, assim,
o empresário ele atuar com prevenção e com gestão jurídica é a melhor saída para o empresário hoje em dia estar mantendo o negócio dele próspero, mantendo o negócio dele à frente e evitando esses tipos de demandas. Ótimo. Infelizmente, né, nosso tempo está se encerrando, né, mas dessa eu conversaria muito, até porque eu gosto muito da área empresarial, gosto muito de conversar sobre a área empresarial, porque eu vejo a empresa como realmente a propulsora da economia. Então, não tem como a economia crescer sem uma empresa, né? Então, sem as empresas funcionando, gerando lucro, fazendo com que as pessoas possam trabalhar, é ali que as pessoas, de um modo geral, vão estar trabalhando. Né? E aí isso, para mim, gosto muito de conversar sobre isso. Para mim, ficaria mais um bom tempo conversando sobre o direito empresarial. Exatamente, o direito empresarial ele é muito vasto, né? A gente tem muito tema para poder abordar. Eu acho que, num primeiro momento, trazer essa noção de que você pode ter a sua empresa muito bem resguardada juridicamente, né? Existem meios para você fazer isso. A gente citou aqui um ou outro, né? A HTEC, a homologação de transação judicial, alguma forma de controle de horas extras, mas existe uma infinidade de assuntos que a gente pode estar tratando aqui, né? Para falar para o empresário de uma forma mais objetiva do que pode ser feito para ele poder também resguardar dentro das normas, dentro das legislações vigentes, ele poder se resguardar, né? Exatamente, isso é muito interessante. Vou chamar mais vezes, hein? Poxa, eu aceito, está aceito. Tá, joia. Tá ótimo, então. Tá bom. E aí, uma pergunta que eu gosto de fazer antes da gente encerrar é qual, assim, conselho que você poderia deixar para o empresário, né? Qual é o principal conselho nesse sentido que você poderia deixar para o empresário, seja um pequeno empresário, um médio empresário, um grande empresário, qual o conselho principal ali que você poderia Eu acho que eu deixei até um pouco evidente aqui a minha forma de trabalhar, né? A gente atua tanto na prevenção quanto na gestão de crise, né? Que são as demandas efetivas. Né? As demandas efetivas elas geram uma crise para a empresa porque ela sabe que em algum momento ela pode vir eventualmente a ter que dispor de um dinheiro que não era previsto, né? Então, eu acho que a prevenção é a melhor medida, o melhor conselho para qualquer tipo de empresário, né? Qualquer tipo de negócio, né? Você trazer a prevenção para dentro. Mas como é que eu trago isso? Um bom contador, uma boa assessoria jurídica. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma assessoria jurídica para ficar dentro da minha empresa. Faça uma consultoria para ver se a sua rotina de trabalho está em conformidade com a legislação vigente. Sabe? Faça alguma coisa que possa trazer mais robustez para você, para que você possa comprovar que as suas ações estão em conformidade com a legislação vigente. Eu acho que a prevenção é melhor do que a reclamação, né? E a reclamação trabalhista em si. Em si, né? É verdade. Eu acho que esse poderia ser um bom conselho, a prevenção, nesse início, nessa nossa primeira conversa. Ótimo, na nossa primeira, vamos ter mais, com certeza. Então tá. Muito obrigado, doutor Vitor. Você que gostou, né? Peço, antes, também, se você quiser falar sobre a sua rede social, seu Instagram, para as pessoas poderem procurar. Lá eu tenho visto que ele tem colocado muitas postagens sobre esses pontos que ajudam muito o empresário a pensar ali. Né? A gente tem colocado alguns posts, a gente tem tratado um pouco mais sobre essa questão empresarial lá, né? A gente nosso escritório ele tem um leque muito grande, né? A gente trabalha tanto com as demandas empresariais, sejam elas cíveis ou trabalhistas, e também tratamos um pouco da parte de consumidor num nicho muito específico, mas a gente está ampliando isso, a gente está com outros advogados também ampliando, né? A gente hoje trabalha com a parte de servidores públicos. Tem uma ação de PIS contra o Banco do Brasil por conta de PIS/PASEP, dos servidores públicos, por conta de uma não atualização que eles deixaram de fazer, né? Lá nós temos também alguns processos para servidores, para professores do Estado, que são interníveis. Saiu uma legislação e essa legislação previa uma alteração de classe dos professores e o Estado não fez isso. Então, a gente também atua nesse segmento.
Então, assim, a gente tem diversos ramos. Hoje, o ramo empresarial, civil e empresarial trabalhista são a grande chamada, são o grande foco do escritório. Mas nós também atendemos a outras demandas. Né? Interessante. Se você gostou, né, da entrevista aqui com o Dr. Vitor, né, eu peço para que ele informe aí qual é a rede social dele, para que você possa seguir. Lá tem um material muito bom com dicas, né, vários materiais sobre o direito em si. Se você puder falar qual que é a sua rede social, como as pessoas te encontram lá. Certo. Hoje a gente está inserido no Instagram, né? É Victor F. Moreira, _advogado. E aí vocês podem estar seguindo, compartilhando as ideias que são propostas lá. Tem sempre um tema atual sendo tratado. Tá ótimo. Obrigado. Então, Victor F. Moreira, _advogado. Siga ele lá. E aí, se você gostou também, faça o C de Connect e siga as nossas redes sociais, Connect Advogados no Instagram, e também aqui a Diário TV, que nos abre as portas, e faça isso, comente, compartilhe, né, fale sobre isso, até para que o Júnior aqui, que coordena aqui o jornal, que coordena a Diário TV em si, ele possa continuar com o podcast aqui, com o nosso Connect Advogados, conectando você, nosso telespectador, à advocacia. Muito obrigado.